Bom dia, sejamos todos bem-vindos e todas bem-vindas. A leitura muito apropriada para todos nós. Eu acho que os Espíritos escolheram bem, porque não turbeis os vossos corações, que é uma advertência de Jesus feita aos discípulos, que é o tema em que nós refletiremos no dia de hoje. Ela vem, assim, combinar bem com essa outra advertência de Jesus, né, da nossa leitura, como a gente vai ver ao longo nossos corações, muitas vezes, né, se angustiam, perde muitas vezes a razão, se desespera, e nada mais, né, óbvio para a gente foi essa pandemia que ainda acontece, né, mais em outros países do que aqui, mas que nos pegou muitas vezes de surpresa, né? Por mais pessimista que tenha sido a pessoa, acho que a pessoa nunca imaginaria que poderia acontecer o que está acontecendo no mundo, né? Uma doença que alcançou mundialmente todas as pessoas, direto ou indiretamente. Então, de alguma forma, esse tipo de situação que aconteceu, que ainda acontece, nos pega de surpresa e muito mais nos pega despreparados, né? E quando nós estamos muito despreparados, nós naturalmente, né, entramos num processo de desespero, de angústia e de sofrimento que poderia naturalmente ser evitado. E Jesus, conhecendo, obviamente, o nosso passado, o nosso futuro, a trilha que nós teríamos que caminhar ao longo da nossa evolução, ele previu naturalmente, né, Senhor das almas que ele é, as dificuldades, as lutas, né, que nós iríamos ter que passar, as expiações que deveríamos, né, passar, as retificações dos nossos equívocos, dos nossos crimes. Fora dizer, para aprender o novo, precisa de muito sacrifício. Então, isso tudo dá a ideia de muita luta. E a luta para nós na Terra ainda é um fator que naturalmente perturba o nosso espírito, perturba os nossos corações. E Jesus, sabendo disso, né, já nos disse: não perturbeis os vossos corações. E então, isso Jesus disse para os discípulos, porque quando Jesus, né, trouxe essa advertência, trouxe essas palavras, ainda não já era o fim da sua encarnação, dos últimos dias na Terra. Né? Estava ali, poderíamos dizer, no começo, onde os discípulos estavam, né, muito entusiasmados com a boa nova, porque até então os discípulos, e até um pouco da população, não tinha presenciado, não tinha testemunhado tamanha grandeza de bondade, de poder, de cura, né, de atendimento aos mais necessitados. Tudo que Jesus representava naquele tempo, nos dias de hoje, era muito novidade. Então, obviamente, que trazia para aqueles corações uma perspectiva nova e, obviamente, um entusiasmo, né, que muitas vezes acontece conosco, de ver, né, o fim do mal do dia para a noite, o fim das lutas difíceis que estavam passando. Se a gente
for ler os evangelhos, as histórias dos discípulos, a gente vê que no começo eles pensavam que a mensagem de Jesus logo, logo iria tomar o mundo, ia tomar os corações, ia transformar a humanidade, né? Aquela época de opressão, de corrupção, de poder mal dirigido, ia ter um fim. Então, ou seja, eles tinham esse entusiasmo, porque ali eles não estavam ainda de início, quando eles ainda estavam com Jesus, colocando ali a mão na massa diretamente. Eles estavam, né, assistindo, aprendendo com o mestre a fazer, a pregar o evangelho. Então, os discípulos ali presenciavam Jesus atendendo um cego, atendendo um paralítico, atendendo, ou seja, as famílias, né? Eles estavam assistindo, e aquilo, quando nós estamos, né, assistindo o trabalho alheio, né, no caso de Jesus, naturalmente nos parece fácil, né? Mas Jesus, né, sabia que chegaria um tempo, que aliás foi muito ali imediato, logo Jesus desencarnou, que aqueles discípulos teriam que prestar o testemunho daquilo que eles estavam assistindo, daquilo que eles estavam aprendendo. Então, Jesus fez de tudo, para preparar aqueles discípulos, aqueles corações, para que quando chegasse a hora, o momento das suas vidas, do testemunho, do trabalho, do sacrifício, eles não desistissem, eles não se perturbassem ao ponto de desistir através de várias formas, como aconteceu com o próprio Judas, que antes mesmo da batalha real começar, ele desistiu através do suicídio. Não foi falta, obviamente, do preparo, das advertências de Jesus. Como a gente viu na leitura inicial, Jesus falou, né, orai e vigiai, várias vezes, né? Não perturbeis os vossos corações, que é o tema da nossa reflexão. Mas o nosso irmão, o Judas, ele se equivocou e se perturbou e desistiu. Ele quis fugir de uma luta que, aliás, agravou muito mais a sua situação para o futuro, né? Para a sua retificação e redenção. Então, Jesus, percebendo que a humanidade representada nos discípulos, que chega hoje até nós, os seus ensinamentos, teríamos que passar por dificuldades, nos advertiu. Peguem os meus ensinamentos, os meus exemplos, e preparem os seus espíritos para que, quando chegar o momento das dificuldades, das travessias difíceis, vocês não caiam no desespero, não caiam na perturbação de vossos corações e paralisem a luta de progresso e redenção que todos devem fazer. Essa é a mensagem de não perturbeis os vossos corações. Mas perguntamos a nós mesmos, quando as dificuldades, as lutas chegam às nossas vidas, será que nós estamos preparados? Será que nós passamos com harmonia suficiente para aproveitar as lições? Né? Ou nos desesperamos, fugimos da luta, como aconteceu com o próprio Judas ou tantos outros? Né? Nessa atual conjuntura da pandemia, né? Nós não imaginaríamos que poderia acontecer isso, mas é natural que numa humanidade como a nossa, em evolução, tão inicial, com tantas dificuldades, é natural que cheguem dificuldades como essas e muito mais. Surpreender dessa. E se nós estamos ou estávamos despreparados para o que aconteceu, o que poderá nos acontecer no futuro, naturalmente não é por falta
de subsídios, de ensinamentos, de advertências, né, que, ou seja, nos ajudará. Não poderíamos falar, nós não sabíamos que poderia acontecer isso. Acontecimentos como esses que nos passam nos dias de hoje já é até previsto no tempo de Jesus, pelos discípulos, até mesmo lá no Apocalipse, que traz uma ideia do que a humanidade poderia passar no futuro através de um simbolismo profético. Mas quantos de nós preferiu ignorar essas advertências, preferiu achar, né, através da ilusão, que nada poderia acontecer e achar que nós poderíamos fugir para sempre das nossas responsabilidades, poderíamos fugir da luta quando quiséssemos e pudéssemos. Não, Judas não conseguiu fugir da luta. Quantos ao longo da história quisesse fugir da luta, não conseguiria. Nós somos pessoas, somos espíritos, aliás, destinados a uma perfeição. A lei de progresso, falando dos espíritos, é feita para todos. E o progresso vem com muito trabalho, vem com muito sacrifício, vem com lágrimas, ainda para nós. E, por mais que nós queiramos deixar para depois os enfrentamentos para não nos perturbar, nós não conseguiremos para sempre fugir. Poderemos adiar certas lutas, certos enfrentamentos, certas coisas a fazerem, que devemos fazer, que, aliás, sabemos o que fazer. Mas chegará um momento que será nos imposto, ou seja, nós não teremos como fugir. Então, Jesus, sabendo que nós temos um caminho fatal a trilhar no nosso caminho, poderemos, como falei, adiar algumas coisas. Mas a fatalidade de certas coisas, de lutas, quantos de nós na Terra, nessa própria vida, queríamos evitar certos aborrecimentos, mas por mais que não quiséssemos, aconteceu. Isso acontece com todo ser humano na Terra. Então, Jesus nos adverte, preparem, aproveitem do tempo que vocês têm na mão, olhem às suas voltas e procurem subsídios para que, quando chegar o momento oportuno da luta, tenham já conhecimento, sabedoria, amor, virtudes para poder conseguirem vencerem a batalha. Por que os discípulos conseguiram? Ou seja, ali eles assistiram o mestre, foram preparados. No começo foi difícil. A gente vê que a leitura que Pedro, ali no ápice do começo, podemos dizer assim, ser crucificado, ou seja, falha completamente. Mas ele ali no fundo tinha acolhido as advertências de Jesus. E aquelas advertências de Jesus, aqueles ensinamentos que Jesus teria ali praticado através do seu exemplo, falou mais alto do que a parte fraca, do que a parte vulnerável de Pedro. E daí, ou seja, ele conseguiu, através do seu testemunho ao longo da vida ali, né, foi o preparo que eles receberam. Imagine se Jesus tivesse aparecido, né, ali, feitos algumas semanas somente de preparo. Olha, aqui está o ensinamento, eu vou escrever alguns textos para vocês aqui, vou deixar para vocês seguirem. Você acha que será que os discípulos iriam conseguir? Não. Eles precisaram de vários anos ali, junto com Jesus, testemunhando ali os exemplos de Jesus. E logo mais chegaria o seu momento. Nós, nos dias de hoje, nós recebemos o ensino espírita, o ensino evangélico dentro da casa espírita. Muitas vezes, antes de adentrarmos na casa espírita, já receberíamos esses ensinamentos nas igrejas onde frequentávamos. Esta
é a parte teórica, é o início, é como se fossem os discípulos ali recebendo os ensinamentos. Depois que essa parte teórica já é suficiente, naturalmente vai chegando, então, o momento de colocá-la em prática através dos testemunhos. Não é só através da voluntariedade, de buscar dificuldades para resolver o problema alheio. É para resolver aquilo que chega espontaneamente na nossa vida conosco, através de uma doença que temos, através ou seja, da contaminação de um vírus que nos deixa doente, através de qualquer problema que nos afeta diretamente, seja com nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, etc. Então, este ensinamento de agora é para que, quando esses momentos chegar, que chegam, inevitavelmente, queremos ou não, chegará na nossa vida, por causa que ainda somos pessoas em aprendizado, espíritos em evolução muito inicial, né? Chegará, nós estaremos preparados e não sairemos pelo mundo como pessoas, ou seja, perturbadas, desesperadas, sem fé. Né? E muitos de nós acham que pode driblar essas leis de Deus, que a gente pode esconder, né? Que não vai acontecer com a minha família. Quantas pessoas nessa pandemia se enganou? Esse vírus nunca vai chegar na minha casa. Esse vírus nunca vai me contaminar. E a gente vê pessoas aí, né, todo mundo conhece um ou outro que achou que nunca ia pegar, possivelmente até nós, que nunca ia pegar o vírus. No entanto, danadinho lá, por mais que a gente tivesse escondido o dedo, por mais máscara a gente tivesse usado, por mais quarentena que a gente tenha ficado, o danado deu um jeito de nos alcançar. Porque não adiantou, ele tinha que acontecer na nossa vida, em despeito de todo aquele preparo que nós fez, ou que as pessoas fez para não pegar, aconteceu. Quantas pessoas se preparou, ou seja, desse jeito? Achou que poderia esconder, né? No sentido, não quero, é maldito, não vai acontecer na minha vida. Né? E tem pessoas, né, que não se prepararam no sentido de prevenção somente de uma doença, mas no sentido de esconder, no sentido de que não pode acontecer comigo. Não é assim. Nós tomamos as precauções, as responsabilidades, mas se está no nosso destino, se está no nosso, poderíamos dizer, karma, ou que tem que acontecer conosco, que aquilo que seja bem-vindo e nós estaremos preparados. Não é só tomar as precauções, é trazer a nossa mente para a possibilidade de um acontecimento como esse. E daí treinarmos, né? Nos prepararmos para isso também, se essa possibilidade acontecer na nossa vida, daí nós não estaremos ao léu das perturbações. Aconteceu com a minha mãe e com o senhor que vive com ela. Esse senhor tinha um medo terrível do vírus. Então, principalmente no começo, ele tomava banho de álcool gel. Faltava esconder debaixo da cama. E minha mãe, muito responsável, mas nunca teve medo das coisas. Né? Fazia as coisinhas dela, ia para a igreja, muita responsabilidade, máscara, etc. Tudo aquilo que uma pessoa responsável podia fazer. Mas ele não. Estava sempre ali, né, com medo, muito medo mesmo. As pessoas radicais, medrosas por natureza. Muitas vezes até pelo próprio egoísmo. Né? Então, o que aconteceu? Já tinha tomado a primeira dose da vacina, porque já está um pouco mais de idade, uma semana para tomar a segunda dose. Ele saiu de moto, que, aliás, a minha mãe preveniu ele para não sair, ele saiu, teve um acidente, quebrou a perna, foi para o hospital, ficou 7 dias no hospital fazer cirurgias. A minha mãe foi ficar com ele e saiu do hospital contaminado com o vírus. Quase que desencarnaram a minha mãe e ele, contaminados pelo vírus.
Ou seja, foi preciso ele sair de moto, ter um acidente, ir para o hospital, pegar o vírus num lugar que ele menos imaginaria pegar. Se ele tivesse gastado mais tempo também se preparando para uma possibilidade dessa, né? Não só se prevenindo, mas preparando seu coração com fé, ou seja, com coragem, ele teria passado, estaria passando melhor pela situação que naturalmente, espontaneamente estava no seu destino para acontecer. Então, a gente vê que as pessoas que têm um preparo, que procuram as possibilidades que aparecem na sua vida para engrandecer-se em conhecimento e em sabedoria, se dão muito melhor em tudo que acontece nas suas vidas. Jesus falou: construa a sua casa numa rocha, não construa na areia, porque pode vir a tempestade e lavá-la. Dizendo que, ou seja, a nossa construção espiritual, moral, ela tem que ser sólida. Essa é a preocupação maior do construtor, é fazer, ou seja, ali a base da sua casa sólida, né? Essa é a preocupação primeira, é a estrutura que mantém a casa de pé. Qual a pessoa que se preocupa mais com os adornos da casa do que com a estrutura? Adiantará termos adornos belos dentro da nossa casa, né? Vasos importados lá de Machu Picchu, né? Quadros de Monet, adornos bonitinhos nas paredes, coloridas, com tintas das melhores. É linda a nossa casa de adornos, e a estrutura dela está toda falha. Os seus alicerces construídos num terreno movediço. O que vai acontecer? Vai vir a tempestade, vai vir um mau tempo, porque vivemos num planeta de mau tempo, no sentido de, ou seja, como acontece, vem e derruba a nossa casa, destruindo todos os adornos que está dentro dela. Nós, espíritos, temos que preocupar primeiro com a nossa estrutura para nos mantermos de pé. Mantermos, ou seja, a nossa casa de pé. Será que teremos que preocupar mais, como muitas vezes acontece com a humanidade, com os adornos? Com a vestimenta, com o carro, com, ou seja, aquilo que é o exterior, que é os adornos que faz, ou seja, nos vermos bonitinhos, elegantes, etc. Não, o adorno da nossa casa, ele é parte nossa. Ele é um complemento. Mas se nós procurarmos só os adornos, vai ser difícil. Primeiro vem a estrutura, o essencial, o espiritual, o moral. Se não pudermos ter adorno na nossa casa, temos primeiro o essencial. É proibido ter adornos? Não. Aliás, é muito bem-vindo os adornos. Quem não gosta de se vestir bem, comprar uma roupa boa, né? Mas será que eu vou fazer da minha vida, vou preocupar primeiro com a roupa boa, com o sapato bonito, com o carro do ano, com as férias que eu vou passar em certos países exóticos, etc., com a praia e tudo? Esse é o adorno da nossa casa. E quantas milhares de pessoas na Terra, em primeira preocupação das suas vidas, das suas casas, é adornar-se com tudo isso. Só que vai vir uma pandemia, vai vir uma dificuldade, e daí, ou seja, esses adornos não vai sustentar essa casa, não vai. Não vai. E daí a perturbação, o colapso é natural desse tipo de pessoa. Se nós preocupássemos primeiro com essas estruturas, onde estou plantando, colocando a minha casa espiritual? E daí sobra um tempinho, não, vou colocar um adornozinho aqui, né?
vou fazer as minhas unhas, vou comprar um óculos de sol bonito, etc. Coisas dessa natureza que todos nós merecemos. Mas se a nossa preocupação ficar mais desse lado dos adornos, vai causar um imbalance, né? Que vai naturalmente fragmentar, ou seja, a estrutura da nossa casa espiritual e não vai nos aumentar. E daí, essa advertência de Jesus não vai, ou seja, causar efeito. Nós estaremos perturbados. E não adianta achar que nós vamos, ou seja, passar para sempre adornando e não vai vir a tempestade. Não. É ledo o engano. E muitas vezes as pessoas se iludem, fogem muito tempo, como aconteceu e acontece com muitos. É uma história real. Eu não consigo lembrar de memória o nome do personagem, mas vocês podem me ligar se vocês quiserem saber o nome do personagem. Aconteceu no começo da Guerra Civil nos Estados Unidos, 1861, né, quando começou a Guerra Civil, etc. Morava ali na Virgínia, ali perto de Washington, ali Fairfax County, ali aquela parte. Ali uma família nenhuma vivenda, em uma chácarazinha muito sossegado, muito tranquilo. Aliás, um rapaz, né, um senhor jovem, casou com uma viúva rica, cheia de dinheiro e tal, com aquela fazendinha, e viviam ali aquela viúva com um recém-casado, com aquele rapaz novo, com aquele senhor novo, e ele achava que aquela vida tranquila na sua fazenda, ia viver tranquilo. Né? O que poderia acontecer de difícil, de trágico ali, naquele lugar, naquela tranquilidade daquela fazendinha? Nada, né? Nas suas cabeças. Mas começou a Guerra Civil. E do dia para a noite, chegou uma das primeiras batalhas da Guerra Civil no fundo, no quintal da sua casa, onde centenas de pessoas foram ali naturalmente mortas de espadas, de tiro, etc. O fundo, o quintal da sua casa se tornou, ou seja, um banho de sangue. Como é que ele poderia imaginar que a Guerra Civil praticamente iria começar no fundo da sua casa, né? Se não fosse ele ter fugido antes, algumas horas antes do começo da batalha, talvez eles poderiam se tornar vítimas ali da crueldade, da batalha, daquela luta entre os soldados da Guerra Civil. Ele ficou tão traumatizado com a sua família, falou assim: vou comprar uma casa num lugar bem remoto. E aí, comprou mesmo. Uma casa nas montanhas, lá no interior da Virgínia, onde era uma antiga taverna, e se tornou aquela vivenda no novo habitat da sua família. Então, ele ali decorou, né, plantou novas plantas, se tornou aquela chácara ali nas montanhas uma tranquilidade, um paraíso. E ele falou: agora, né, eu vou viver tranquilo com a minha família para sempre. Ali vou desencarnar aqui, talvez fazer um cemitériozinho aqui no fundo aqui para enterrar os corpos e viver tranquilo. E então, em 1865, quando ele menos espera, chega um cavaleiro, um soldado apressado. O que era? Era a Guerra Civil que estava chegando no fundo da sua casa, lá nas montanhas da Virgínia. E quando ele menos percebeu, a sua casa estava rodeada de soldados. General Grant queria a sua casa para se transformar num posto estratégico para combater, ou seja, outros soldados da Guerra Civil. Ele não teve outra opção a não ser deixar os soldados tomar conta da sua casa, destruir, ou seja, as suas plantas, roubarem algumas das suas coisas e tal. Não eram soldados inimigos, obviamente, eles não foram tirados da vida nem nada disso.
mas ele teve que testemunhar praticamente a última batalha da Guerra Civil, ali na frente da sua casa. A história diz que, possivelmente, a Guerra Civil começou no fundo da sua casa e terminou na frente da sua casa. Ele quis fugir da dificuldade, da luta, né? Correu lá para as montanhas, enterrou no meio do mato. 5 anos depois, o negócio chegou no fundo, na frente da sua casa de novo. Quantas da luta na nossa vida a gente quer fugir dela? A gente não quer mais ver aquela pessoa, aquele patrão, aquele ex-X, assado, aquela situação, e a gente corre para um país novo, ou corre para outro estado, ou finge que não existe, coisas dessa natureza que nós fazemos nessa, fizemos em outras vidas. Mas vai vir um momento que essa dificuldade vai bater de novo na porta da nossa casa. Porque o que nós temos que passar de resolver, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar, querendo ou não querendo. Por que que existe a expiação? Porque são questões que nós não quisemos resolver no passado de boa vontade, espontaneamente, voluntariamente. Então, é imposto a nós passar uma doença congênita, né? Uma cegueira. Não são todas as cegueiras que são uma expiação naturalmente. Pode ser uma prova voluntária, mas naturalmente uma grande parte desse tipo de dificuldade é uma imposição por uma dívida do passado. Talvez 1000 anos atrás, 500 anos atrás, nós fomos postergando, não, deixa para próximo, para a próxima vida e tal, etc. Aí chegou um momento que a lei falou, não, agora acabou, não tem mais moratória de tempo. Chegou o momento do enfrentamento, e a pessoa é obrigada a nascer numa situação incrivelmente dolorosa, sem escolha. Né? Então, isso é expiação. Como se nós tivéssemos escolhido, no momento oportuno, quando chegou a dificuldade na nossa vida, a resolver a situação, a trabalhar de maneira evangélica, de maneira digna. Certamente, muitos dos angústias que nós vivemos hoje, como humanidade, como indivíduos, já tinha ficado no passado. Essa vida é prova disso. Quantas das coisinhas que nós não quisemos enfrentar no passado e elas chegaram mais tarde na nossa vida. Né? E ele vai, puxa vida, se eu tivesse cuidado dessa situação há 5 anos atrás, quando ela apareceu, era tão pequenininha, eu não estava com a problemática de hoje. Aí, né? A gente acontece quase todo mundo. A gente vê esse tipo de comentário, acontece conosco, o próximo. Quizás são coisas pequenas, né? Não são lá coisas grandes. Mas vai chegar um momento na nossa vida de desafio, de provas. E tem muitos, né, que ainda não chegou esse momento nessa vida. E aí estes ou essas falam, não vai chegar nada disso. Né? Não vai acontecer na minha família esse tipo de dificuldade. Não vai acontecer comigo. E eu já estou com, sei lá, 50, 60 anos. O que poderá acontecer? Gente, é tão ingênua essa afirmação. Um indivíduo que nasce na Terra tem que lembrar que ele está num planeta de provas e expiações ainda, de muitas dificuldades, que até lá no Evangelho chama de prisão. Lá na parte do Evangelho, que é o capítulo 3, fala que a Terra é considerada ainda uma prisão. Para abrandar um pouco, eles chamam também de hospital. Como é que a criatura quer estar num planeta que é chamado de prisão, chamado de hospital, e achar que não vai acontecer nada na vida deles? Né? Se não aconteceu ainda, é porque Deus está te preparando para quando acontecer. Quantas pessoas ficam tão surpreendidas, né? Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer?
Aconteceu isso na minha vida. Aconteceu com meu parceiro, com a minha parceira, da minha família, morreu, teve Covid. Essas coisas difíceis que a gente fala. E quase todas as pessoas reclamam do despreparo. Que não estavam preparados para isso. Né? Nós, né? Eu já estou acima dos 40. Acabei de fazer meus 43 essa semana. Né? Todos vocês estão mais novos aqui, obviamente. Dos 43. Mas na idade que a gente está, se acontece algum fator assim, que nos exige, nos desafia, será que poderíamos dizer que não estamos despreparados? Deus vai falar assim, para que eu te dei 43 anos de vida antes desse acontecimento? Você acha que viveu 43 anos de vida para depois acontecer isso? Está na programação da pessoa, do Adriano, de vocês? Aconteceu aos 50, porque Deus deu 50 anos só de encarnado para a pessoa preparar. Deus poderia, né, através dos benfeitores, não, este acontecimento difícil vai acontecer aos 17 anos de idade. Poderia. Mas aos 17 anos de idade, você não teria o preparo que você tem aos 50, aos 40. De qualquer forma, quando acontecer a situação, olhe para trás e veja quantos anos de vida você teve. Aí você vai falar, olha, se eu tenho 30, tive 30 anos de vida de preparo, para me preparar. Tive 40 anos para me preparar. Tive 60 anos para me preparar. E se nós falarmos, não estou preparado, meu Deus do céu, o que se viu 60 anos de vida, então, se chegou esse momento, eu me digo despreparado? Foi falta de tempo? Foi falta de lições? Não, não foi nada disso. Todos nós tivemos ao longo do caminho, por mais que não tenha recebido uma criatura, teve suficiente preparo, ofertas infinitas. De outro modo, Deus não daria aquela dificuldade naquele momento. Nós poderemos nos encontrar despreparados, como acontece quase sempre, mas não é por parte da responsabilidade dos nossos mentores, por parte da responsabilidade de Deus ou falha das leis divinas. Esse despreparo é responsabilidade e negligência da nossa parte. Que quase sempre a gente quer make-up ali do dia para a noite. Agora eu preciso me preparar. Meu Deus, o que eu faço? Estou precisando de espírito, tomar passo, etc. Correr para cima e para baixo como louco, desesperado. Essa é ainda a mentalidade nossa. Mas agora que somos espíritas, pensamos no futuro. Se nós somos espíritas, acreditamos em múltiplas reencarnações, que já viemos de um passado longínquo, que ainda vamos caminhar para um futuro ainda. Analisamos o nosso status evolutivo desse momento. Será que com tudo isso poderemos dizer que estamos isentos de luta? Só para resgatar as nossas dificuldades? Será que já somos anjos, de asas, de luzes? Não somos ainda. Então, por uns bons anos futuro dessa e outras, né, a luta vai chegar. A luta vai chegar. Se, ou seja, a lógica espiritual reencarnatória que o Espiritismo nos oferece traz para a gente isso tudo, né? É preciso, então, a gente aproveitar cada possibilidade de ensinamento, de preparo, de exemplificações que nós temos no mundo, para que no futuro, né, seja esse mais imediato, de amanhã, de depois, ou de uma próxima encarnação, quando chegar, estamos já suficiente preparados para não nos perturbarmos. Né? Porque o que nós aprendemos aqui hoje, com essas reflexões, fará diferença para nós num futuro, talvez, quizá, numa próxima vida, daqui 100, daqui 200 anos. Como o enfrentamento
o nosso comportamento diante de muitas dificuldades de hoje, né, teve início, ou seja, começou no passado. Aquilo que nós fizemos no passado está afetando hoje como estamos enfrentando tudo isso. Talvez muitas décadas, muitas centenas de anos no passado, aí está reverberando agora de como tudo isso nós estamos passando. Então, para o nosso futuro, já que somos essas pessoas que caminhantes eternos aí, né, não vamos deixar a paisagem do futuro chegar de surpresa para nós. Não vamos, obviamente, é claro, aqui mentalizar coisas horrorosas, pandemias, situações horrorosas. Nada disso. Né? E se a dificuldade hoje chega, vamos enfrentar com dignidade. Não vamos correr, não vamos, ou seja, também ser irresponsáveis. O que adianta correr de tudo isso? Quando começou a pandemia, estava indo muita confusão na cabeça de todo mundo. Né? E uma amiga lá do centro, ela pegou o vírus logo no começo. Ela não foi hospitalizada nem nada. Mas, assim, estava psicologicamente arrasada, principalmente que ela tinha feito uma quarentena rigorosa. E ela não sabe como, mas o vírus pegou ela. E ela estava muito insatisfeita com Deus, consigo mesmo, porque ela tinha feito tudo que foi o requerimento e a danada pegou o vírus. Então, ou seja, ela passava por um processo ali de estar trancada em casa com o seu filho, porque ela tinha um filho novo de 12 anos, tem, né? E então, ela chorava, e etc., reclamava, coisa natural, e a confusão também, porque ninguém tinha assim, uma ideia exata, mas como a gente tem no dia de hoje, depois desse tempo. Então, a gente fazia oração pelo telefone, eu ajudava ela como podia, e etc. Então, e ainda ela estava ali na primeira para a segunda semana já que tinha pegado. E aí teve uma noite que ela estava muito mal, chorando demais, desesperada, perturbada, coração perturbado, apesar de ter já frequentando o centro espírita há algum tempo. Então, ela precisou de um medicamento e pediu para me comprar na farmácia, levar para ela, deixar na porta. Era um medicamentozinho lá de balcão, não de prescrição. Então, fui levar para ela estava muito, muito, muito perturbada, etc. Eu deixei lá na porta da casa dela e liguei para ela. Mas eu vi que ela estava chorando, estava perturbada, estava completamente fora, né, de uma estrutura normal de uma pessoa. Então, eu estava colocando um remédio na porta da casa dela e indo embora. Eu falei, peraí, eu vou largar essa mulher desesperada com o seu filho aqui dentro de casa e vou deixar o medicamento na porta da casa dela e vou embora? Não fazia sentido para mim. Eu falei, olha, abra sua porta aí, vou colocar minha máscara, a gente vai fazer uma oração junto, eu vou te dar um passo. Eu não vou te deixar aí morrendo e eu vou para minha casa dormir. Você precisou da minha ajuda, assim, como é que não fazia nenhum sentido para mim? Então, entrei na casa dela, coloquei a minha máscara, a gente fez a oração, deu passo nela, tranquilo, foi dormir, né? Eu fui para minha casa no outro dia, fui fazer exame, etc., graças a Deus, não fui contaminado. Mas, assim, eu fiquei me pensando, por que eu fui inserido nessa situação? Por que eu tenho, ou seja, que Deus me chamou nesse mundo para ficar correndo das situações? Né? E minha prima, que mora no Texas, no começo, ou seja, tudo começou em Nova York, praticamente. Né? Os primeiros contaminados foram em New Rochelle, da minha área, onde vivia. E, então, a minha prima que mora no Texas falou, não, você tem que mudar aqui para o Texas, porque aqui, né, não chegou o vírus. Então, se você mudar para cá, você está livre. Eu falei, você está brincando comigo? Você acha que eu vou mudar daqui correndo o vírus aí para o Texas? Eu falei, nada disso, não vou nem passear para ir. Vou ficar por aqui quando Deus me chamar para fazer o testemunho e ajudar as pessoas
E ele disse, certo, eu vou fazer. Eu não vou mudar daqui, nem que esse vírus fique aqui para sempre. Não vai para nenhum lugar do mundo, daqui eu não saio. 2 meses depois, o vírus tinha pegado o Texas, não só o Texas, mas como os Estados Unidos inteiro. Se eu tivesse corrido para o Texas com a minha malinha atrás, 2 meses depois, o vírus ia bater na minha porta. Não é, onde você está indo? Estou aqui. Né? Quantas pessoas fez isso no sentido de fuga? Né? A gente está usando um exemplo nosso da vida diária aqui desse vírus, mas isso acontece com outras situações na nossa vida, onde nós pegamos a malinha no sentido físico ou na malinha no sentido psicológico. Vou fugir disso aqui, de resolver a situação no centro espírita, com meu esposo, com a minha esposa e tal. Enfrentar, não quer trabalhar, de ser machucado, de ser humilhado, e etc. Nós estamos estudando, nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos estudando Casa Espírita, para isso, para esses momentos. Se nós estivermos fazendo tudo isso, e no momento que nós somos chamados ao testemunho, nós fugir, para que vai servir tudo isso? Para nada. Para que eu vivi tantos anos na Terra? 43 anos. Né? Quando lá a moça precisou do Adriano, o Espírito falou, vamos encarnar o Adriano, vamos levar ele para o Espiritismo, vamos botar ele na Casa Espírita, porque vai acontecer uma pandemia, vai acontecer a situação, a gente vai precisar dele. Nós até vamos dar uma proteçãozinha para ele. E daí chega o dia, o Adriano pega a malinha dele e fala, meu Deus do céu, a gente investiu 43 anos na vida do sujeito e agora que a gente precisa dele, ele pega a mala dele e foge. Né? Os espíritos investem na gente anos após anos. São Casa Espírita, oração, desobsessão, passo, tudo os 9 artes que tem de investir em nós, né? Para poder a gente servir de um veículo de ajuda, não só a nós, ao próximo, em algum momento da vida. Eles não querem receber tudo de volta. Eles dão aí 100 e quer receber talvez 5, 2% daquilo que eles investem em nós. E daí chega um momento que eles mais precisariam de nós na vida, daí, ou seja, nós preferimos a fuga. Não é assim que, para isso que serve o Espiritismo. Não é para isso que serve o Evangelho de Jesus. Se Jesus quisesse, ele não teria sido crucificado. Ele poderia ter fugido da cruz. Todos os discípulos poderiam ter fugido do martírio. Lá na hora do martírio, a grande maioria deles era perguntado, você nega Cristo? Se eles falassem, nega, está livre, vai viver a vida. Vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus negócios com tranquilidade. Eles falavam, nega Jesus? Não. Eu assumo Jesus. Eu sigo o Cristo. Então morre de cabeça para baixo, queimado, etc. Né? Eles fugiram da morte ali, imediata, na retina, ao vivo, ali, mais dolorosa possível. Não, eles não fizeram isso, gente. Será que nós somos melhores do que esses discípulos? Nós não somos. E nós poderíamos vencer qualquer dificuldade que chega na nossa vida. Se nós não pudéssemos vencer, não chegaria de jeito nenhum. Nós poderíamos vencer uma pandemia, um vírus, qualquer coisa. Se chega, Deus não dá um fardo maior que pode carregar. E Jesus ensinou como. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Lá quando, depois que Jesus se encarnou, houve as perseguições dos discípulos, dos seguidores do Evangelho, teve uma passagem que o Pedro fora encarcerado em uma das prisões de Israel. Né? E então, a comunidade cristã, juntamente com os discípulos, ficaram,
meio que perturbados, corações turbados por a prisão do grande apóstolo e tudo. Então, lembraram da oração do Pai Nosso, que Jesus tinha ensinado aquela comunidade a fazer, a orar, num momento difícil, em um momento em que talvez não tivessem outros subsídios. O que eles fizeram? Juntaram toda a comunidade cristã conhecida e começaram a orar, né, para a libertação de Pedro. Por isso que existe lá na Bíblia, lá, ou seja, aquele momento onde as grades da prisão se abriram. É um milagre lá. O anjo veio, libertou Pedro, né? Está na Bíblia. Libertou Pedro daquela prisão, porque toda a comunidade naquele momento não tinha mais nada a fazer, a não ser buscar o subsídio da oração. Quantas prisões nós nos encontramos atualmente em que basta a nossa oração firme para que as grades se abram, né? Quantas prisões de doenças nós nos encontramos, muitas vezes, psicológicas ou físicas? Não vem, muitas vezes, a cura daquela doença em si, mas aquela abertura, aquela liberdade emocional, aquela liberdade psicológica que nós gostaríamos de ter e está ao nosso alcance, ao nosso alcance. Mas a criatura que nunca se preocupou em colocar sua casa numa terra firme, nunca se preocupou com dificuldades que possivelmente chegariam na sua vida, nem sabe o que fazer. Nem sabe onde procurar ajuda. É por isso que aqueles que sabem voluntariam-se. Vai socorrer a casa do vizinho que está caído. Pô, meu amigo, você construiu a sua casa na areia? Não, agora eu vou te dar um shelter na minha casa. Vou te dar aqui uma ajuda. Você fica na minha casa por uns dias. A gente aí faz o que pode. Vou te ensinar como é que faz uma casa sólida. Se nós temos a nossa casa estruturada, essas pessoas que vivem ao léu no mundo, que muitas vezes nem casa tem, a nossa responsabilidade é ajudá-los. Não é falar assim, por que você construiu a sua casa aí agora? Afoga-se no rio, na tempestade e tal, vai procurar um shelter da cidade. Não, eu somos vizinhos deles por algum motivo. Né? Então, nós aqui, por isso que a gente abre uma casa espírita, quando a gente está mais preparado, por isso que a gente dá cursos, faz palestras e tal, se envolve com a comunidade e vai, expandindo, porque a gente quer alcançar essas pessoas, esse tipo de criatura, que está mais despreparados do que nós. Desta maneira, nós mesmos, com isso tudo, vai, alcançando conhecimento, alcançando sabedoria e, preparando nossa casa com esse pilar que a gente chama de caridade. Né? Que fora da caridade não há salvação, como diz Jesus Cristo. Então, gente, para terminar, se nós estivermos com Cristo, nós não perforaremos nossos corações. Eu acho que os maiores vêm dos discípulos, Paulo de Tarso, um deles, né? Que preparou a vida ali através da luta e tal, e prisão, perseguição, apedrejamento, espada no último dia de vida. Nada disso tirou a serenidade desses discípulos. Né? Se dificuldades tão superlativas como essas foram possíveis por estas, até dos dias de hoje a gente vê testemunhos dessa natureza, por que nós também não podemos? Podemos sim, é possível a todos nós. E o caminho é o Cristo, o caminho é o Evangelho de Jesus. E o Espiritismo traz esse suporte amplo para poder a gente abraçar toda essa estrutura